E quando fala de avaliação, não tem como a gente trazer a discussão sobre do que é qualidade, do que é quantidade. Porque quando a gente fala que um aluno vai progredir para um novo ano, uma nova turma, né? A gente fala assim, quais são os critérios que permitem com que ele avance ou permaneça naquela turma. É claro que hoje discute muito, né, da não permanência do aluno, não é, naquela determinada turma, porque a escola precisa se organizar de maneira que dê condições para que o aluno avance, não é, no seu desenvolvimento integral. Tá? Mas quando a gente fala de uma avaliação quantitativa, não tem como a gente falar de aprovação, reprovação e recuperação. Não é? E é claro que sobre esse assunto, não é, da avaliação quantitativa, né, temos avançado e a Escola Sempre Viva tem priorizado e tem feito uma discussão e uma organização na sua estrutura na perspectiva qualitativa. Tá? Isso quer dizer o quê? Criamos então situações de maneira que a postura do professor sobre a avaliação é muito importante. Então, qual que é o momento da avaliação? Não é? Nós discutimos junto com os alunos que todo momento é momento de avaliar, estando no pátio com as crianças, né, na forma como eles interagem, tanto com seus pares quanto os adultos. Então, não podemos perder o foco nosso, né, ao estar com o grupo. E é claro que também temos a roda de conversa, por exemplo, na educação infantil, feito constantemente com as turmas, e nesse momento as crianças expressam, não é, as suas ideias, seus sentimentos, seus desejos, suas contradições. Enfim, o aluno traz nesse momento de roda, sim, informações importantes do processo educativo no qual foi planejado pelo professor. Adotamos, desde o ano passado, né, para um caderno que nós denominamos do caderno de desenvolvimento. Tá? É um caderno, não é, em que trazemos informações do aluno durante aquele ano letivo, e esse caderno também prossegue para o ano posteriores. E quais são as informações, né, que contém aqui? Em síntese, né, são desenhos, né, desenvolvimento na perspectiva do desenho, a tentativa de escrita, a questão de reprodução de uma obra artística. Não é? Tem aqui também algumas imagens de fotos coletivas e individuais, o relatório que o professor regente faz de cada aluno do seu desenvolvimento global. Tá? Temos também aqui os relatórios dos professores especialistas. É claro que quando fazemos reuniões com com os pais, esse é um dos instrumentos que traz informações sobre a criança. Então, é um canal importante, né, que acho que trouxe um pouquinho o conhecimento, não é, do aluno junto com as famílias. No ensino fundamental, tá, nós temos também, da mesma forma que às vezes a gente temos aqui a roda de conversa, realizamos rodas de conversa lá, e nessa mesma perspectiva. No entanto, acrescentamos, por ser alunos maiores, um espaço que denominamos de assembleia. Tá? Então, nessa assembleia tem pautas específicas, não é, sendo discutidas. Na última, que nós tem há uns 15 dias atrás, realizamos então uma assembleia com pauta para discutir as questões da disciplina nas salas de aula e também da organização do espaço externo do brincar. Tá? E nesse momento de assembleia é importante que nós estamos construindo junto com o aluno para poder desenvolver essa questão do direito, do dever, da importância das decisões feitas em grupo, em prol, não é, da organização desse espaço. Não é? Vemos então que são momentos que nós, educadores da escola, temos um respeito muito grande, não é, do que foi discutido
naquele grupo. Assim, quando é decidida alguma coisa, por exemplo, nesse espaço, né, nós estamos construindo de maneira que o aluno não fale que o professor quem decidiu, que foi a direção que decidiu, mas que foi uma decisão do grupo. Então, acho que o olhar dos alunos no processo pedagógico, ele é muito importante. E a atividade avaliativa é importante que aquele momento representa, na verdade, uma parte do processo educativo. Né? Prova, momento de aprendizado. Então ele tem que ser bem elaborado e tem que ter uma finalidade. Qual a finalidade de uma verificação de uma prova? É justamente trazer, né, o que o aluno, né, trouxe para aquele momento. Se ele conseguiu, né, tirar 50%, que o professor, nós, escola, possamos fazer uma reflexão. Esse 50 representa o quê? Que a criança não conseguiu compreender as discussões feitas em sala de aula, das atividades desenvolvidas, as estratégias, as metodologias apresentadas para discutir aquele assunto em que o aluno não saiu bem, foi adequada. E nesse processo, quando a gente fala em avaliação, a questão do erro, não é? Erro, não é? Vamos pensar aqui no erro piagetiano, ele tem um valor muito grande, porque erro, né, nesse contexto que nós estamos falando, ele nada mais é do que uma hipótese que a criança tem sobre um determinado problema ou situação apresentada por ele, né, para ele. O erro tem que ser considerado aqui como uma possibilidade de uma resposta, que naquele momento não foi o que o professor às vezes esperava, ou o que a sociedade esperava. No entanto, para que ele possa, né, aproximar de uma resposta, vamos falar assim, de uma resposta científica, é o trabalho que a escola tem que organizar estrategicamente, metodologicamente. Bom, eu vou trazer aqui então um trecho do compositor e cantor brasileiro Gabriel Pensador, que pode ilustrar um pouco o que eu estou falando. A música chama Estudo Errado. Bom? Tirei um 10 na prova, me dei bem, tirei 100, quero ver quem me reprova. Decorei toda a lição, não errei nenhuma questão, não aprendi nada de bom, mas tirei um 10. Um 10, não é? Trazendo essa discussão, equivale o que para essa, né, segundo a música do Gabriel Pensador? Não representou nada, apenas uma atividade burocrática que muitas vezes a escola precisa ter para classificar esse aluno se ele permanece naquela mesma série ou ano, ou se ele precisa de uma recuperação, ou se ele vai progredir. Tá? Então, a avaliação tem que ser muito mais do que classificatória, como falamos inicialmente, mas é um momento, sim, do olhar nosso, um olhar atento, uma escuta permanente no cotidiano da escola.